Em meia hora eu vi a venda. Então, isso foi o start. Eu desenhei, né? Quando eu desenhei que eu vi o produto, eu acreditei realmente, de fato, no produto. E o meu produto hoje, não existe nenhum produto que se assemelhe ao meu produto hoje no país, né? Então, assim, eu sabia da diferença, eu sabia da qualidade, sabia do acabamento. Eu fui realmente estudar profundamente para entregar um produto diferenciado. E quando eu postei lá, que não era um modelo, era o meu cunhado, inclusive, as fotos, em meia hora eu tive 2 vendas, sem nenhum patrocinado, sem nada. Simplesmente botei lá e falei assim, agora como é que eu vou atender? Aí sim, podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócio, onde aqui a gente trata tudo com vocês sobre empreendedorismo, vendas e relacionamento com o cliente. E a gente discute aqui tudo aquilo que nós gostaríamos de ter ouvido, de ter recebido no início da nossa carreira e durante a nossa jornada, sempre trazendo empreendedores de sucesso, jornadas de pessoas que estão construindo um caminho de sucesso para levar até você um conhecimento que vai te ajudar a acelerar também o seu negócio aí do outro lado. O Aí Sim Podcast, vocês já sabem, tem o patrocínio da 2P Treinamentos, Educação Empresarial, da empresa José, que trabalha com vendas, fidelização e pós-vendas e relacionamento com o cliente, do meu amigo Cícero, e também o apoio da Norb Produções, né, detentora desses estúdios sensacionais. Você sabe, você que está aí com a gente, que sabe que e já assistiu outros episódios conosco, sabe que esse conteúdo que a gente entrega para vocês é de muito valor. Então, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, já dá uma curtida nesse episódio e compartilha, envia para os teus familiares, envia para aquele teu amigo, para aquela tua amiga empreendedora que você quer ver crescendo. Tá bom? Então envia para todo mundo. E eu quero chamar ele que está aqui comigo. Vocês já estão vendo aí, quem está vendo pela tela, tanto no Spotify quanto no YouTube, já viu ele aqui com aquele sorriso característico dele, The Smile Man, Cícero Jorge. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Podem pegar bloco de notas, papel e caneta e compartilhar esse episódio. Com certeza hoje vamos ter muitos insights de crescimento e transformação. Pode ter certeza. Beleza, pessoal. Claro que já foi divulgado com antecedência, todos vocês sabem, mas a gente gosta de fazer um suspense aqui, né? Então, deixa eu apresentar a nossa convidada, ela que é formada em contabilidade pela Universidade de Fortaleza, há mais de 8 anos comanda a empresa Soluções Médicas, que atua com a administração de empresas com foco na saúde, e em 2020 ela criou a Noto. Noto Essencial, marca autoral exclusiva para homens que desejam impactar a sua imagem em seus consultórios. Como uma grande entusiasta de um bom posicionamento ativo, com cuidado na imagem, ela vem se tornando cada vez mais uma referência quando o assunto é comportamento, boas práticas e conduta com a autoimagem. Gente, nós estamos aqui com ela, Isabelle Coelho. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Show de bola. Isabelle, bom, aqui a gente tem uma situação que a gente não começa falando de negócios, né? Assim, Cícero? Com certeza. Como é que a gente começa, A Cícero? gente começa conhecendo quem é a Isabelle, a pessoa Isabelle. E, gente, a Isabelle é uma pessoa simples, uma pessoa que adora se comunicar de uns tempos para cá, porque aprendeu que a comunicação é o que traz as pessoas para mais perto. Eu tive uma convivência, para quem não sabe, aqui com o Lucas, eu acredito. Isso faz muitos anos, né, no colégio. Tem um bastidor aí, gente. A gente vai falar desse bastidor aqui. E eu, na verdade, acredito que lá você percebia que eu era bem reservada, mais tímida, né? Então, existia um trabalho de construção. E esse trabalho eu acho que é treinável, né? Você pode ser exatamente o que você decidir ser. Então, realmente, sempre fui muito reservada, né? E hoje, com esse intuito de criar uma nova empresa, de ter uma marca para atrelar essa empresa, eu fui buscar ajuda para construir
a Isabelle que vocês conhecem hoje. Muito bom. Isabelle, bom, o pessoal entendeu o que é o bastidor. Eu e a Isabelle estudamos no Colégio Marista aqui de Fortaleza, no Colégio Cearense. Foram quantos anos, Isabelle? Eu acho que 4 anos, né? Acho que da 8ª ao 2º ano. Isabelle era super calma, gente. Só que não. Que nem o Lucas. Eu sempre fui calma, que é isso? Mas, enfim, e diga-se de passagem, uma educação sensacional, porque existe uma história entre os alunos maristas, né, que o pessoal diz que ex-aluno sim, ex-marista nunca, né? E foi uma escola para a vida, literalmente, porque lá no Colégio Cearense, a gente diz que todo mundo, 3 anos para frente, 3 anos para trás, todo mundo se conhece, né? E o Cícero, que anda muito comigo, né, ele tem uma brincadeira que ele diz assim, rapaz, o Lucas não foi coordenador, estudou com ele. Porque a gente acaba conhecendo muita gente, era uma escola muito grande na década de 90. Você mantém contato ainda com alguém, Isabelle? E o quanto que essa educação cristã, desse ambiente lá do Colégio Marista, você acredita que interferiu na formação de quem a Isabelle é hoje? Ou o quanto importante foi para você ter passado lá por uma educação lá no Colégio Cearense? Eu mantenho sim, sabe, ainda contato com algumas pessoas de lá. Tenho até algumas amigas que moram fora também, que nós mantemos contato. A Marília? A Marília? Não, a Viviane. Tá. A Viviane. E, assim, o Marista eu acho que é uma base, né? Ele tem uma educação cristã, tanto que hoje eu optei também por um colégio cristão para minha filha. Né? Então, eu acredito que ali nós tínhamos princípios. Eu adorava chegar no colégio antes do horário para assistir a missa. As terças e quintas tinha missa. Exatamente. Né? Então, assim, era um colégio que era muito agregador, era um colégio que nós fazíamos amizade fácil, né? Exatamente, com pessoas de 3 anos para cima quanto para baixo, né? Então, era um colégio que eu acho que não tinha essa distinção muito grande de classe social. Era um colégio que era... Assim, eu tenho guardado no coração bons momentos dentro daquele colégio. Muito bom. E eu era calma, tá? Eu tô gostando que eu sempre tá frisando. Eu era calma. Eu tenho que me defender. Mas aí é interessante entender que esse ponto de calma é porque você era mais observadora, né? Não é o agitado do danado, mas é porque você era mais observadora, né? Não, na verdade, eu acho que teve um tom de ironia aqui no final, tá? Tá certo. E assim, você trouxe que, tipo assim, a sua história, você trouxe também a importância da educação que você teve para quem você chegou hoje, né? E assim, quando você olha para esse processo também, quem você olha como referência? Hoje, quem eu olho para trás como referência... Bem, eu acredito que lá algumas disciplinas, sabe, me trouxeram uma referência muito grande. Eu lembro muito do meu primeiro ano, Lucas. Eu lembro que poucas foram as pessoas que passaram em química. E eu lembro assim, meu Deus, eu tenho que passar, estudei tudo, eu tinha que passar química. E tinha uma professora que era sensacional, todo mundo odiava a professora. Eu disse, eu tenho que ser a aluna mais dedicada aqui. Então, essa referência de dedicação a algo que todo mundo achava que era difícil, eu ia lá e me dedicava um pouco mais. Então, eu acho que essa referência que eu tenho maior lá no colégio, sabe? De me dedicar mais ainda ao que, para mim, e o que as outras pessoas parece difícil. Tá. Se a gente avançar um pouco mais, Isabelle, vamos entrar nesse movimento empreendedor. Tá. Você vem de alguns negócios, né? Teve um movimento de contabilidade, tem aí um histórico agora, né, na área de moda, né? Digamos assim, de imagem. Tem todo um contexto e uma composição que a gente vai já chegar lá. Mas para empreender, ter um negócio próprio. Se a gente for pegar, por exemplo, no ramo da contabilidade, você tem grandes empresas de contabilidade aqui, que a gente pode seguir ali talvez uma carreira um pouco mais confortável, sem tantos riscos, digamos assim. Mas de onde veio esse desejo de empreender, de ter um negócio próprio, e em quem você se inspirou, quem foi as pessoas de base ali que te foram ou suas referências ou o seu apoio no início?
Bom, na verdade, eu comecei a trabalhar com 16 anos, ainda no colégio, em uma franquia aqui em Fortaleza, que era de uma tia minha, que é a minha grande referência Qual o nome dela? Ana Lúcia. Tá. E ela tinha uma franquia aqui que era a franquia da Copenhague. Então, eu comecei lá nessa franquia carregando caixa de um shopping para o outro, né? Eu não tinha emprego formal, mas eu ia todos os dias carregar essas caixas. Depois, eu passei a ser vendedora de shopping. Passei bons anos como vendedora lá na Copenhague e saí como gerente das lojas. Então, você passou por todos os setores da empresa. Ali. Até chegar como vendedora. Então, assim, sempre gostei muito do comércio, sempre gostei muito das vendas, mas tinha uma questão na Copenhague, porque ela era uma marca muito conhecida e ela se vendia sozinha. Né? Então, a gente não tinha aquele poder de persuasão com o cliente. Era uma marca que se vendia, mas era uma marca de luxo. E eu gostava muito da minha tia porque também ela era bancária e tinha ali a questão da contabilidade, de tudo mais, né? E ela era de bastidor. E aí eu sempre fui muito reservada e eu gostava de ficar no bastidor. Então, eu fazia toda a parte de liderança, mas realmente para bastidor. Então, eu acho que foi muito um espelho ali, realmente, de crescimento, mas eu sempre gostei muito da venda, do comércio, de estar ali, mas de ir para frente do balcão, nem tanto, né? Então, assim, ali na base, eu não gostava muito de estar nessa venda propriamente dita. É o que eu falei anteriormente, né? Eu acho que isso aí é treinável. Sim, com certeza. E quando foi que houve essa transição? Você dizer assim, eu vou parar de trabalhar com a minha tia e eu vou ter o meu próprio negócio, vou sair. Eu acredito que enquanto você estava lá, né, houve todo o movimento da sua formação, faculdade, tudo mais. Exatamente. Na verdade, foram mais de 15 anos dentro da Copenhague. Embora eu tivesse já formada e trabalhando com contabilidade, ela necessitava de ajudas, né? Então, principalmente Páscoa e Natal, eu sempre voltava, retornava e ajudava. E quando ela teve que abrir uma outra loja, que não tinha quem fizesse o suporte, ela tinha acabado de perder uma filha, eu tive que abandonar e voltar para Copenhague. Então, foi uma decisão de abandonar um pouco a contabilidade e voltar. Mas, para mim, aquilo assim, me encheu os olhos, que eu voltei para a minha base, que era o comércio, e percebi ali que era o que eu gostava. Paralelamente, continuei com contabilidade, né, porque eu já estava formada e conseguia ter essa base. Mas fui ali me espelhando no comércio. Eu ainda não sabia exatamente o que eu queria fazer e comecei a minha primeira empresa. Paralela à Copenhague, paralela à contabilidade, eu comecei uma empresa que era de multimarcas, de moda feminina. Então, eu ia todo mês para São Paulo, comprava tudo e voltava, vendia na minha loja. A loja começou a dar certo, mas eu inventei de montar uma loja no interior. Casei, fui morar no interior e montei a loja lá. De repente, tive que retornar. E a loja já não, sem apoio, sem estar lá todo dia, já não era mais o que foi durante um bom tempo. E eu voltei para Fortaleza. Quando eu voltei, eu decidi que eu ia aprender a fabricar, a costurar, né? Porque eu gostava tanto desse mundo da moda e eu disse assim, não, eu tenho que entender melhor. E aí eu fui atrás de aprender, fui atrás de me esforçar para costurar, fui aprender a modelar, a cortar. Então, hoje eu sei fazer absolutamente tudo dentro do processo, né, criativo da Noto. Então, quando eu resolvi fazer essa transição, eu parei, né, com o comércio de tudo durante 8 meses e fui me dedicar ao estudo, né, de poder entender essa arte, porque é uma arte, de qualquer forma, fabricarmos roupas, modelarmos, tudo isso é uma arte. E aí veio uma outra empresa, que foi um sob medida de moda feminina. Eu já estava com um nome bom aqui em Fortaleza, um mercado bom. Levava o meu nome, a marca. E o que é que aconteceu? Eu engravidei. Eu engravidei. A gente está em que ano, mais ou menos, aí nessa situação? Estamos em 2019. Certo. Aliás, 2018. 2018, okay. Eu engravidei e
o nome já estava no mercado e eu fazia sob medida, uma alfaiataria sob medida. E eram muitas clientes e quem fazia as medidas, quem desenhava, quem fazia tudo era eu. E eu estava atendendo muitas influências, né? Então estava assim com um nome maior no mercado. E o que foi que aconteceu? Eu engravidei. Após essa gravidez, eu tive que voltar ao trabalho com 15 dias. Então, eu tive que levar minha filha com 15 dias para colocar lá no meio de máquinas, no meio de tudo, do ateliê. E eu não aguentei, né? Então, eu fiquei 7 meses com ela lá, todos os dias comigo. E eu falei, gente, eu tenho que abrir mão disso aqui, tenho que fazer algo que agregue valor, mas que eu consiga estar perto da minha filha, que eu não tenha que trazê-la todo dia para cá. E aí você fechou esse negócio. Fechei esse negócio. Como foi essa decisão? Você estava casada nessa época? Estava casada ainda. E essa decisão foi tomada pelos dois? Foi sozinha? Foi sozinha. Como foi tomar essa decisão entre carreira, maternidade? Como é que foi isso? Olha, foi uma decisão que assim... Eu acredito que muitas empreendedoras devam passar por esse movimento e exatamente por esse momento. Por esse momento. Então, assim, eu abri mão naquele momento daquilo, mas porque eu vislumbrava algo maior já. Então, assim, eu vislumbrava algo que desse tempo para estar com a minha filha. Então, hoje as mães, elas realmente precisam fazer essa opção. Então, elas não podem simplesmente passar o dia trabalhando. Quem quer realmente ter essa maternidade? Então, eu fiz ali um estudo, né? E disse, não, eu vou dar uma parada, vou pensar aqui numa segunda opção. E assim, eu descobri a Noto, né? Desenhei esses primeiros jalecos e coloquei, divulguei no Instagram. E em meia hora eu tive 2 vendas, né? Então, assim, eu falei, gente, isso aqui é o que eu vou fazer. Porque eu não precisava mais estar ali no sob medida, né, todos os dias. Mas no começo eu confesso que eu não tinha uma única peça, né, de produção. Eu ia tirar as medidas dos primeiros clientes. Alguns clientes aqui em Fortaleza me conhecem e me receberam em casa dentro dos seus consultórios. Eu ia realmente lá tirar as medidas. Mas era um trabalho mais minucioso. E eu entendi que trabalhar com homem era bem diferente de trabalhar com mulher. E eu me apaixonei por esse público. Eu ia perguntar isso. Como foi que você caiu? Né? A gente tem muitas decisões aí. Né? Você trabalhava com moda, alfaiataria feminina. E aí você mudou para uma área da saúde, um nicho bastante específico, masculino, né? Com público masculino, né? E fardamento profissional, né? Assim, você saiu de um negócio de moda totalmente diferente para um negócio extremamente específico. Ainda trouxe uma coisa mais específica e um produto de um ticket maior, né? Um produto que tem uma exclusividade maior, né? Posicionamento premium. Posicionamento premium, né? Então, assim, você realmente desbravou o mercado, né? Na verdade, o meu ex-marido, pai da minha filha, é médico e eu acabei desenhando para ele esses primeiros jalecos. E com esses primeiros jalecos foram feitas as primeiras fotos. Por isso que eu disse, eu não tinha estoque, não tinha produção, não tinha nada. E dali, a Noto surgiu. Ele estava em uma ascensão profissional, estava indo para cargos de chefias. E como eu trabalhava com alfaiataria, eu busquei no mercado todo algo que fosse diferente, um produto de qualidade que eu batesse o olho e falasse, não, esse não é um jaleco padrão, aquele quadrado, sabe? Eu queria algo que fosse uma apresentação boa, de fato. E não tinha, né? Eu busquei aqui, busquei fora e não tinha. Eu falei assim, pois eu vou desenhar, eu mesma vou fazer. Já tinha essa expertise lá da moda feminina. Nunca tinha feito uma roupa para homem, nunca tinha feito nada para homem. E ali eu me apaixonei realmente por desenhar para homem, por fazer e entender esse universo masculino. Foi bem diferente, né? Sair e mudar. Mas hoje eu não abriria mão mais para voltar a trabalhar assim, especificamente com mulheres, porque o mundo masculino assim, me encantou, de fato. E hoje a Noto, ela conseguiu se destacar porque exatamente eu fui contra o mercado. Então, todo mundo, quando eu cheguei lá no começo, falei, olha, eu vou fazer somente para homem. Inclusive, o meu ex-marido falou assim, não vai dar certo. Mulher que compra, né? Então, assim, eu não tive esse apoio de dizer assim,
os homens vão comprar, né? O homem não... Era sempre assim, o homem não liga para a imagem, o homem vai comprar uma, daqui a 5 anos ele vai comprar outro. O homem, sabe, nunca compra nada. E eu falei, não acredito que é assim, sabe? Por quê? Porque eu começava a ver esse movimento de imagem masculino que já estava existindo, né, há 3 anos atrás, e que hoje está cada vez mais forte. Se vocês olharem, o homem ele está cada vez mais antenado à imagem, ao comportamento. E ele está entendendo que, como a mulher já entendia lá atrás, ele precisa estar bem vestido, ele precisa ter todo esse contexto de detalhes que não apenas o técnico. Então, eu acredito muito nessa mudança de característica do homem também. E, assim, é tão legal isso que ela está trazendo do... Fui lá e fiz, né? Bati as primeiras fotos do meu primeiro modelo, que é o meu ex-marido. Quando você falava, eu lembrei que ontem uma pessoa me mandou uma mensagem com um plano de negócio lindo para uma empresa que quer abrir, sabe? Eu pedi ajuda aqui o ChatGPT e tal, eu vou precisar de um investimento tanto, com um ano eu tô faturando tanto. Aí eu, tá, tu fez a primeira venda? Aí ele, não. Então, esse plano de negócio ele tá furado. Não é que não tem que ter organização, não é isso que eu tô dizendo, mas é o dia a dia que vai fazer tu chegar hoje. Né? E aí essa tua coragem trouxe isso. Eu queria te trazer uma pergunta. Você foi na coragem ali, né? Fui fazer e tal, continuou. E qual foi o momento nesse início que você teve a grande certeza, sim, eu devo perseverar? Eu acho que exatamente quando eu vi a primeira venda, né? Em meia hora eu vi a venda. Então, isso foi o start. Eu desenhei, né? Quando eu desenhei que eu vi o produto, eu acreditei realmente, de fato, no produto. E o meu produto hoje, não existe nenhum produto que se assemelhe ao meu produto hoje no país, né? Então, assim, eu sabia da diferença, eu sabia da qualidade, sabia do acabamento, eu fui realmente estudar profundamente para entregar um produto diferenciado. E quando eu postei lá, que não era um modelo, era o meu cunhado, inclusive, as fotos, em meia hora eu tive 2 vendas, sem nenhum patrocinado, sem nada. Simplesmente botei lá e falei assim, e agora como é que eu vou atender? O cliente falou comigo, eu falei, eu posso ir aí tirar suas medidas, né? Porque eu não tenho estoque. Então, realmente, eu fui com a cara e com a coragem, né, fazer essa primeira venda. E daí foram surgindo mais vendas. Lá no começo também o nome não era Noto, era IM Jalecos, de Isabelle Magalhães. Então, depois eu fui entender que esse nome não era vendável. Eu criei da noite para o dia, porque eu queria só postar a foto. Então, eu não tive realmente essa preparação antes. Talvez, se eu tivesse tido também, a empresa tivesse crescido um pouco mais rápido ainda do que cresceu. Mas eu acho que eu precisei desse tempo, né, de amadurecimento, de entender o mercado, de estar ali. Mas eu acredito que sem esse primeiro teste, ninguém vai para frente. Cara, quantos insights assim, você vai fazendo, vai falando aqui, a cabeça vai explodir, né? A gente passaria talvez aqui mais uma meia hora falando só dessa passagem aí que você trouxe, né? Porque às vezes você que está aí na ponta, né? Você que está aí do outro lado, querendo abrir um negócio, querendo fazer uma coisa, e aí fica pensando, procrastinando, e querendo melhorar o produto, querendo melhorar isso daqui. Cara, o que a Isabelle fez é o conceito simples de MVP, né? Eu fazer um primeiro modelo, testar, botar para rodar. Rodou, melhora. E aí a gente não consegue melhorar uma coisa que não foi validada, que não foi testada, se você não botou para a pessoa criticar. E as pessoas às vezes têm medo de receber essa crítica, enfim. Aí você diz assim, era IM, né? Ok, lança lá com IM, depois melhora, depois consegue um dinheiro para melhorar essa marca. Essa marca que a 2P tem hoje, gente, ela já é a terceira versão de marca, porque a gente já, nos últimos anos, a gente foi melhorando até ter uma empresa profissional no ano passado, 2023, para poder realmente profissionalizar a marca do negócio. E é como você falou, é necessário a gente passar por algumas etapas, viver, errar. Mas você trouxe uma coisa que para mim foi o que mais chamou a atenção, e eu vou usar uma referência aqui de criança, porque eu ainda sou fã de quadrinhos e tem um cara que eu admiro muito, que é o Stan Lee, né, que é o criador do universo da Marvel. E tem uma entrevista dele, eu vou até disponibilizar para vocês depois dessa entrevista. Tem uma entrevista dele que é ele falando sobre como foi a criação do Homem-Aranha, que foi exatamente o que você falou.
Por que você não vai vender para mulher? Por que você não vai... Mas homem não compra, homem não teve apoio de ninguém, nem dentro de casa. Mas se você acredita na sua ideia, vai lá e faz. Ele conta que quando ele foi criar o Homem-Aranha, primeiro, o Homem-Aranha é um adolescente. Como é que você vai criar um adolescente? Na época tinha o Batman e o Robin. Então, todo adolescente era coadjuvante. Então, não pode ser adolescente. Como é que você vai criar uma aranha? Aranha as pessoas têm medo, aranha as pessoas têm aversão. Existe uma fobia com nome chamada aracnofobia. Como é que tu vai criar um herói que é uma aranha? Aí, depois, ele tem problemas. Né? É um adolescente com um bicho que ninguém gosta e cheio de problema. Tu vai lançar uma revista dessa, não bota um negócio desse. Vamos lançar. Aí, resultado. Conseguiu uma editora que não era a editora inicial, colocou no mercado. O que foi que aconteceu? Vendeu. No momento que vendeu, lá vem o editor de volta. Ele disse, ei, Stan, rapaz, lembra aquele herói que a gente tinha conversado, que a gente tinha dito que ia dar certo? Depois que dá certo, né? Todo mundo vem atrás para dividir aqui os louros da vitória. Então, é muito, muito valioso, muito importante esse seu depoimento, porque é uma história real, é um case real de quem está ali no dia a dia. E uma das coisas que a gente valida e que a gente acredita muito aqui no podcast é trazer esse tipo de empreendedor que está crescendo, que está fazendo as coisas e que está muitas vezes fazendo o que o cara está lá do outro lado, querendo fazer e sem a coragem de executar. E assim, né? A Isabelle falou uma coisa que para mim é tipo assim, é uma coisa que veio muito forte assim, e quanto eu quero que as pessoas ouçam, né? Venda. E não a ideia da venda que hoje você se trabalha a vender por qualquer... Não, acredite no seu produto e venda. Só que tu não vendeu por vender, tu entregou uma solução que cada vez mais os homens do teu mercado específico entendem que é solução. E aí, muitas vezes, as pessoas elas não estão indo para outro nível porque elas estão na interrogação interna. Elas não estão na ousadia, né? Elas estão na interrogação interna, muitas vezes. Porque, às vezes, o cara vai do lado, mas vai lá, vai dar certo. Tem pessoas do lado, às vezes, apoiando, que eu já vi isso. E a pessoa, não, mas vende, né? Vende. E aí, vai melhorando, vai crescendo, mas vende. E aí entra um ponto que é primordial para todo negócio. Estar em movimento. Você trouxe uma coisa que, tipo assim, eu comecei IM, Isabelle Magalhães. Hoje já tem um nome diferente, mas se coloca em movimento. Muitas vezes as pessoas querem estar aqui e já saber como é que vai ser o final. Né? Na verdade, a gente pode sonhar e desejar como a gente quer o final. Mas muitas vezes ele pode ser bem melhor e bem pior, dependendo do que eu fizer no meu caminho. Né? E é justamente o que você está vendo hoje. Você aqui no bastidor trouxe pra gente que a empresa teve 2.000% de crescimento no ano passado, mas por quê? Porque se colocou em movimento. Né? Com certeza. Sim. Isabelle, você escolheu um nicho bem específico e de cara assim, bastante desafiador, né? Se a gente for pegar o universo da saúde, principalmente, né, médicos, e você fazer um movimento de construção de imagem com esse pessoal e de ingressar nesse meio é uma situação bastante delicada. O que você acredita que quais foram as ações que você fez, que você acredita que facilitaram e que construíram essa sua presença no meio da saúde? Olha, eu comecei realmente sem apoio e sem conhecimento. Eu não tinha clientes. O meu ex-marido, ele é um cliente, ele, na verdade, é uma pessoa que ele não seria meu cliente ideal, né? Então, assim, porque os meus jalecos são muito para consultório. Ele estava ali iniciando um cargo de gestão, poderia ser um potencial cliente, mas futuramente. Mas eu não conhecia esses médicos, né, de consultório, que seriam os meus clientes iniciais. Então, colocar a foto ali e ter essa primeira venda e começar, né, eu acho que foi a virada para eu tentar começar esse relacionamento. Confesso para vocês que foi bem difícil, porque eu acho que, primeiro, o nome já não ajudava, e quando... Eu lembro que eu dizia assim, gente, eu quero que pelo menos uma pessoa poste uma foto usando o jaleco, sabe? Porque eles vêm aqui, compram, ficam todos felizes quando eu vou entregar o jaleco,
mas ninguém posta, ninguém me dá um respaldo, uma prova social para poder vender mais. E eu queria demais essa prova social, né, que hoje ela vem fácil, que a gente não precisa mais ir atrás. Eles fazem questão de marcar, de postar, de mandar as fotos e os vídeos, depoimento para Noto. Mas lá no começo foi uma tentativa, sabe? Assim, eu dizia assim todo dia, e ninguém vai, sabe, fazer essa mudança aqui. Quando eu recebi o primeiro depoimento, assim, em foto e depoimento, eu falei assim, meu Deus, eu não acredito, sabe? Então foi assim, foi uma felicidade, né, dessa virada, de conseguir colocar Noto para hoje eles virem atrás, para hoje eles se colocarem para estar junto da Noto. Mas essa caminhada foi bem difícil. Mas o que é que eu entendi? Que quando eu estava lá atrás com a IEM, eu passei Quanto tempo você... 8 meses. 8 meses 8 antes meses. de mudar. 8 meses com a IEM. Só que o que foi que aconteceu? Nesse meio tempo, eu me separei. E um mês depois eu tive um problema de saúde sério. Eu perdi a visão do lado direito. E aí foi um momento que eu disse assim, eu vou dar uma pausa, né? Eu vou dar uma pausa aqui e vou reformular. Então, eu dei uma pausa de 8 meses. Foi quando eu decidi fazer a Noto, criei novos modelos e trouxe uma nova estrutura. Eu falei, eu tenho que ir atrás de quem possa me ajudar. Então, eu fui estudar brand, fui estudar marketing, fui me associar às melhores pessoas que eu entendia para mim que eram as melhores pessoas de comportamento, de gestão de imagem do país. Então, eu fui fazer curso em São Paulo para eu poder voltar com a Noto já mais estruturada. Então, realmente, eu disse assim, eu tenho o produto, mas eu ainda não sei como chegar no meu mercado, né? E eu dei essa pausa de 8 meses para reformular a empresa, para tentar começar de verdade lá do zero. Nesse meio tempo, vou dar um adendo aqui para vocês, era irreversível, né, essa minha perda de visão, mas com 6 meses foi voltando. Hoje voltou 95% por aí, tá? Então, assim, as pessoas às vezes dizem assim, mas o que foi que você passou nessa época, né? Eu disse assim, gente, eu tenho outro olho, eu posso enxergar, eu posso fazer tudo, dirijo, faço tudo. Ninguém percebe, não é perceptível, né? Eu tive, na verdade, um infarto no olho. Mas não me fez parar, né? Então, eu acho que a Noto, ela era, assim, algo que vinha mudar minha vida, né? Então, eu sempre soube desde o começo. Então, esses 8 meses que eu passei parada, tive 8 meses a IEM, 8 meses passei parada, e nós voltamos com a Noto em março de 2022. De março de 2022 até março de 2023, até dezembro de 2023, nós crescemos 800%. Do ano passado para cá, nós crescemos mais de 2.000%. Então, a Noto vem numa ascensão, vem num crescimento. É o que eu sempre disse, eu tinha o produto, eu ainda não tinha atingido o meu cliente, né? Que hoje a gente já conseguiu. E a gente está aqui, né? Vindo com a loja física, né? Que, para mim, é uma coisa que é um passo a mais nessa história de construção da marca. E Noto, Isabelle, de onde veio a inspiração de Noto? Foi uma agência contratada que trouxe para você? Explica para a gente, explica primeiro para o pessoal o que significa Noto e de onde veio essa inspiração. Na verdade, tem uma pessoa que trabalha comigo desde o início, né? Desde a Isabelle Magalhães de Alfaiataria Feminina, que é a Mariana. E ela sempre esteve comigo, né? E eu disse, Mari, e aí, como é? Vamos fazer esse nome e tudo. E ela jogou para mim Notório. Eu falei, Notório, vem de notoriedade, gosto. Então, vamos colocar Noto. Ah, mas Noto com 2 T's, para ficar um pouquinho diferente, né? Então, a Noto realmente vem de notoriedade, que é exatamente... Foi uma criação, o nome, o name e a criação, o nome é de vocês próprios. Exatamente. Mesmo. Tá. E vem desse lado de realmente elevar a notoriedade, né? Desses profissionais que querem usar a imagem para impactar dentro do consultório, que acreditam que a imagem pode ser um grande aliado de uma carreira de sucesso, que é o que nós sempre falamos dentro da Noto. Não basta você ter o conteúdo, ter a técnica, se você não tem uma boa apresentação, se você não é empático, se você não tem uma escuta ativa lá dentro do seu consultório com o seu paciente. Tá.
Estamos chegando num tópico bastante interessante, né? Que é essa questão da experiência que, não digo nem que o teu cliente proporciona para os pacientes dele, não, mas você hoje tem um trabalho complementar, né? Além desse trabalho que é a questão da Noto, dos fardamentos, você tem um trabalho que é esse movimento de ajudar os médicos em relação ao posicionamento deles. Exatamente. Tá? Isso nasceu junto com a Noto, foi uma coisa que veio depois, veio da onde foi que veio essa percepção dessa necessidade dos médicos de ajustar esse posicionamento, o Isabelle, e de construir essa solução para eles? Bom, na verdade, veio durante a construção da Noto, mais especificamente, durante esse período que eu passei com esse problema na minha visão, que eu comecei a frequentar médicos, que até então não frequentava, eu não tinha essa rotina, né, de frequentar. E aí, o que é que acontece? Eu comecei a perceber o atendimento dos médicos e entender, assim, por que esse médico tem agenda lotada e esse não tem? O que é que faz de diferente esse médico aqui desse outro que está aqui bombando, sabe? A diferença é exatamente o atendimento. E eu comecei a perceber isso. E comecei a catalogar dessa forma. Entendi que se você não tem um posicionamento ativo dentro do consultório, você não consegue, de forma alguma, ter a sua agenda lotada. E muitas vezes você até consegue hoje, com a mídia, você consegue se colocar, você consegue trabalhar a sua imagem durante algum tempo, mas não perdura. Então, o que é que faz aquele médico se diferenciar dos demais? Então, eu fui realmente estudar também esse mercado em paralelo, dar uma olhada quais eram as diferenças para poder entender e encaixar esse posicionamento que o médico tem que ter, além da secretária, além do consultório bonito, além da vestimenta, além da técnica, ele tem que ter muito mais, que é realmente ser intencional, ele tem que atender o paciente de forma com muita empatia, sabe? E eu acredito que o que faz a diferença é esse 1 a 1, para você tornar o seu cliente seu fã. É muito... Eu tô anotando a aula, viu? Eu tô anotando a aula. E ela falando, e assim, é muito interessante você perceber que dentro de um negócio, você consegue criar outros negócios que potencializa o crescimento do seu cliente. Olha nós aqui no podcast. Potencializa o do seu cliente. Assim, e eu fico imaginando, porque quando você vai falando, eu já fico imaginando a reação do seu cliente quando você entrega uma vestimenta de qualidade para ele, mas você entrega para ele uma visão que ele não tinha de comportamento. Exatamente. Que gera uma agenda lotada, que a gente sabe que a agenda lotada é muitas vezes o médico sair de plantões e ficar no consultório dele e ter uma tranquilidade maior, não estar naquela loucura. A gente sabe que a gente gera valor para ele muito além do que a agenda lotada também. Gera uma qualidade de vida dele com a família dele. A gente gera uma gestão melhor financeira. Porque a gente está falando aqui de 2 soluções, mas que traz todo... Então, tipo assim, quando você estava falando, eu fiquei pensando, caraca, isso tem que ser até mapeado no seu negócio. Né? Que a sua inteligência hoje do fardamento, vamos dizer assim, né? da vestimenta da Noto, mas também do posicionamento, faz todo o ecossistema dele caminhar melhor. E aí eu quero trazer outro ponto com relação a isso. Como é que é feito hoje esse acompanhamento? Né? Como assim, Cícero? Existe hoje o Cícero médico que compra o jaleco, que compra... Como é que é feito esse acompanhamento do Cícero para quê? Não só da venda do jaleco, mas para que ele consiga caminhar dentro das soluções que a Isabelle tem. Porque existe a solução da Noto, existe a solução da Isabelle. Como é que hoje é feito esse acompanhamento? Olha, hoje na Noto nós temos algumas ideias de entrega maior. Então, eu acredito que a Noto não é simplesmente uma venda de jaleco, por exemplo. Temos alguns... Gente, como é que fala? Eu esqueci bônus, o nome. Um bônus, um bônus mais um... O over delivery, uma entrega a mais...
Não, como é o nome daqui? Uns e-books. e-books. Nós temos uns bônus de Legal, e-books, tá? Que legal. nós entregamos, né? Pós-venda. Então, assim, depois de Legal. um tempo, nós entregamos um bônus de vestimenta, tá? Como você pode se vestir melhor, outro bônus de Excelente. tráfego. Legal. Porque os médicos, às vezes, querem fazer o tráfego, mas não entendem tanto. Então, nós fazemos um bônus de tráfego que eles podem sozinhos lá, quem ainda não tem uma agência de marketing ou quem quer entender um pouco, então é de uma forma mais simples para ele poder acompanhar ali no dia a dia dele. Nós temos outro também que é exatamente de comportamento, de posicionamento ativo. Então, nós temos esses bônus que nós vamos entregando para ter esse relacionamento pós, né? Que não fique somente a venda dos nossos jalecos e que eles não recebam algo a mais. Continua gerando muito valor, né? Cara, Sim. se você não pegou esse insight aí, eu já peguei aqui, já anotei muita coisa. Então, só pensa em relação a isso daí. Tu tem uma solução que tu entrega algo para o teu cliente. Tu quer que esse cliente continue contigo, o que mais que tu entrega de valor para ele? Isso está muito claro, né, para a Isabelle, ela fez todo esse movimento. Isabelle, teve um outro insight que você trouxe que eu deixei anotado aqui para mim, que eu acho que precisa ser verbalizado. Eu ia deixar só para mim aqui. Mas eu acho que precisa ser verbalizado para você que está aí do outro lado, que é quando você passou por uns movimentos talvez de maior dificuldade, separação, seu problema de saúde no olho, uma série de coisas, foram os momentos em que você pegou esse movimento todo de dificuldade e você canalizou a energia para alguma coisa. E muitas vezes a gente olha para as situações de dificuldade que a gente passa na vida e muitas pessoas, não vou chamar nem de empreendedor, nem de ninguém, muitas pessoas acabam se fechando nessas situações ou nesses movimentos, nesses problemas, nesses momentos de dor. E você fez um processo inverso. Você expandiu o olhar, a mente e disse, peraí, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar conhecimento. E hoje talvez seja um dos maiores... Eu gravei até um vídeo essa semana falando sobre isso. Eu nem disse essa semana porque esse episódio não vai ao ar esses dias. Que fala exatamente sobre esse movimento, que é o quanto que você se limita o crescimento da tua empresa porque você não se desenvolve e não desenvolve as pessoas que estão envolvidas nele. Eu tenho certeza que a construção do teu produto de brand e posicionamento veio exatamente quando você tomou essa decisão para você estudar sobre construção de brand e uma série de coisas para o teu negócio. E você diz, espera aí, o meu cliente também tem essa dor, sim ou não? Sim, né? Com certeza. Então, quando a gente olha para esse movimento, para toda essa situação, pensa só, ela, diante de algo que ela enxergou de possibilidade para ela desenvolver dentro do negócio dela, ela acabou enxergando mais uma solução para gerar vendas recorrentes com os clientes dela. E não só isso. Quando a gente olha para tudo isso, você que está aí do outro lado, quanto que você tem parado para olhar para fora e dizer assim, o que eu estou precisando desenvolver no meu time hoje? O que eu estou precisando desenvolver na minha empresa hoje? Será que você está olhando para os problemas e está olhando só para dentro em vez de estar olhando para fora? Eu gosto muito de uma pergunta que as pessoas, diante dos cenários de dificuldade, elas costumam perguntar como. Como eu faço isso, como eu faço aquilo, mas se você soubesse como, você já tinha feito. Já tinha feito. A pergunta não é como, a pergunta é quem. Quem pode me ajudar com isso? Quem pode me ajudar com aquilo? Então, eu diminuir a minha arrogância, eu diminuir o meu orgulho e dizer assim, rapaz, eu preciso de ajuda. Eu acho que alguém pode me ajudar, né? No caso dos médicos aqui tem a Isabelle que pode ajudar, né? No teu segmento, no teu setor, na área que a tua empresa está precisando de dificuldade, é um relacionamento com o cliente, é o teu setor comercial, é a parte de liderança, o que é exatamente que tu está precisando de ajuda, busca ajuda. Eu acho que esse movimento de buscar é fundamental. Você teve muita clareza nessa hora de encontrar essas saídas e de fazer todo esse movimento aí. E é muito movimento também, Lucas, de humildade para isso. Né? Porque a gente sabe muitas vezes que o que está matando muitas empresas e muitas pessoas é esse movimento de humildade para buscar isso. Sim.
As pessoas elas acabam não tendo essa humildade de reconhecer, sim, eu quero e eu preciso. Não é porque existe uma diferença, né? Muitas coisas a gente precisa, mas até que ponto você quer? Né? Eu acredito, na verdade, assim, que olhar para quais são as suas verdadeiras dificuldades. Então, como eu falei, uma das minhas maiores dificuldades era em aparecer. Então, eu lembro que até abril do ano passado, aliás, de 2022, o meu Instagram era fechado, não tinha 200 pessoas, porque eu dizia assim, eu sou reservada, eu não quero aparecer, ninguém precisa saber da minha vida. Eu já tinha soluções médicas, mas eu dizia assim, ninguém precisa saber da minha vida, ninguém precisa, né, saber o que eu faço, eu já tenho a minha renda, era mais ou menos isso que eu pensava. Quando eu fui criar Noto, e aí eu fui mudar o nome da Noto e fui estruturar tudo, e eu fui buscar ajuda com essa pessoa de fora, de São Paulo. Eu lembro que eu fui para uma reunião com ela, era uma reunião de 1 hora, que era só para ela poder fazer um plano para mim. E ela me entregava com um mês esse plano, baseado nessa reunião de 1 hora. E a reunião era R$11.000. Aí eu falei assim, bom, vou lá. Quando eu cheguei na reunião, ela falou assim, eu falei assim, olha, mas eu quero que você se volte tudo para minha empresa e tal, estou retomando a empresa agora e eu não gosto de aparecer. Ela olhou para alguém do time dela, que eu não sei quem era, e disse assim, essa moça não é para mim, o que é que ela está fazendo aqui? E eu falei assim, desculpa, eu sou para você, eu acabei de mudar, eu vou querer aparecer. R$11.000 que ela paga ali, não ia voltar. O contrato diz, não tem estorno. Exatamente. Aí tu é doido, abre meu Instagram agora, vamos aqui, um stories pra ele. Exatamente. Então, gente, realmente foi uma coisa assim que eu disse, meu Deus, o que é que eu fiz aqui, sabe? E, gente, eu falei assim, vou, sabe? Mudei. Abri, realmente foi isso mesmo. Abri meu Instagram e falei assim, gente, se eu quero mudar, se eu tô aqui disposta, se eu quero fazer essa empresa crescer, como é que eu não vou aparecer? Então, eu fiz realmente todo esse trabalho com ela, mas ainda assim tive dificuldades, porque, embora eu sempre tenha sido eloquente, né? Eu fale bem, mas eu tinha uma certa dificuldade. Eu tinha dificuldade de me mostrar, eu tinha dificuldade em pensar no que os outros iam falar. Então, o medo do julgamento, que todo mundo tem, que hoje eu consigo compreender, que é muito mais medo do julgamento, lá atrás eu tinha. E aí eu fui buscar ajuda de uma outra pessoa, né? Que eu disse assim, Jana, que é uma outra pessoa, eu disse assim, me ajuda, por favor, porque eu já paguei ali, mas eu não estou conseguindo falar. E ela falou assim, vamos lá, eu faço o roteiro com você, eu começo com você. E ela disse assim, você quer falar sobre o quê? Eu disse assim, eu não sei. Eu não tenho norte, sabe? Assim, e realmente eu não tinha, porque eu ficava pensando, o que é que eu vou falar aqui sobre a minha empresa, sabe? Qual é o respaldo que eu tenho em falar de uma empresa para homens, né? Que eu só trabalhei com mulher, e qual era o meu know-how, e qual era, sabe? E o que é que eu vou falar para esses homens? Então, eu ficava realmente me criticando, achando que eu não tinha o que falar para eles. Depois eu fui entendendo que não. E aí eu quis falar sobre outras coisas, né? Porque eu fui querer, né, falar sobre outras coisas no meio do caminho, mas isso foi me dando um fôlego para eu poder entender e hoje eu estar onde eu estou, hoje eu estar posicionada da forma que eu estou, falando sobre os assuntos que realmente são inerentes do meu trabalho, do meu propósito. A gente teve uma conversa sobre isso esses dias, não foi? Total. Veio aí o balãozinho. Eu conto ou não conto? Rapaz, essa dificuldade de produção de conteúdo, né? De você aparecer nas redes sociais, você dizer assim, rapaz, o que eu vou dizer, o que eu vou postar, o que eu digo, eu estava conversando com o Cícero esses dias, a gente estava batendo um papo, eu disse, cara, 30 dias de conteúdo? Beleza, pega papel e caneta aí. Anota 10 dores, 10 dúvidas e 10 desejos do teu cliente. Cada um desses 10, 10, dá 30. Só muda o formato agora. Faz um carrossel, um post estático, um artigo, grava um vídeo, faz qualquer coisa. Anotou aí 10 dores, 10 desejos e 10 dúvidas. 10 dúvidas do teu cliente. Então, na hora que você conseguir responder isso, eles vão te ouvir, eles vão entender, eles vão querer saber e a coisa vai funcionar. Mas massa. Isabelle, a gente está caminhando para uma reta final de perguntas que nós sempre fazemos para os nossos convidados. E a primeira delas é
uma ajuda. A gente está aqui para contribuir, para colaborar com quem está aqui com a gente. Você é uma pessoa que entende bastante de posicionamento, enfim, e de muitas outras coisas, de imagem, de construção de branding. Se você pudesse dar uma dica de livro, filme ou série que possa ajudar quem está lá do outro lado, ou para começar, ou que diga assim, rapaz, esse aqui é essencial. Nenhum empreendedor pode passar a sua vida sem ou ler, ou estudar, ou ter acesso a isso aqui. O que seria? Olha, eu acho que eu sou muito de fé, sabe? Tá. Então, eu acho que o princípio está na Bíblia. Sabe? Eu acredito muito nisso. Mas eu acredito também que uma coisa que vem sendo base de muitos empreendedores, Napoleão Hill. Então, eu acredito muito que a maioria dos livros, né, eu acho que são bases para um empreendedor que quer ter motivação, que quer acreditar, que quer empreender. Eu acho que ali tem um caminho facilitado. Joia. Napoleão Hill, qualquer obra ou tem alguma obra que você diz, essa aqui é mais forte? Eu acho que todas. Eu Tá. acho que todas. Todas você consegue insights. Joia. Vai lá na Amazon, bota só o nome do autor e não tem erro. Vai todos, vai em todos. Monta logo o box lá e bora. Vai em todos. Tá. Com certeza. Vai lá, Cícero. Vamos lá. E a gente queria saber de você qual foi o seu momento aí sim. Eu acredito que o meu momento aí sim é essa virada da Noto saindo do online para ir para o físico, para poder ter essa experiência para o nosso cliente que vem pedindo há tanto tempo essa prova, né? E agora a gente está conseguindo abrir esse leque maior e começar 2024 para franquear essas lojas. Já tem uma previsão de quando vai abrir a loja? Acredito que final de fevereiro, começo de março. Olha aí, você que é morador de Fortaleza, vem uma novidade aí para você, então. Acompanhe. Joia. E, Isabelle, desafio. Qual foi o grande desafio que você enfrentou dentro dessa sua caminhada empreendedora, que você superou aquilo dali e você disse assim, eu tô pronto agora pro que der e vier? Eu acho que o meu maior desafio realmente foi meu, né? Eu acreditar em mim, acreditar que eu podia melhorar, acreditar que eu podia deixar as reservas de lado, podia dar a cara a tapa, ir lá me comunicar com as pessoas e entender que esse cliente, ele quer isso, né? Porque depois que eu comecei a me expor, a me comunicar, eles começaram a se expor e a chegar também junto da Nuto. A maior vitória foi esse movimento da sua própria exposição. Sim. Muito bom, muito bom. Parabéns. Que legal. Obrigada. E é importante ela trazer isso. Porque muita gente tem soluções incríveis, mas não estão apresentando. Exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. Vai lá, Cícero. Vamos lá. Vamos dizer, Isabel, que você vai ter 60 segundos, onde todo mundo ele vai parar para lhe ouvir. E esses 60 segundos você tem a oportunidade de levar uma mensagem que vai gerar esse impacto positivo em todas as pessoas que vão estar acompanhando. Qual mensagem a Isabelle quer deixar? Eu acredito em fé. Então, eu acredito que se você tiver fé, você consegue chegar em qualquer lugar. Mas também acredito em metas. Em você traçar um caminho. Porque não adianta nada você estar aqui sonhando, olhar lá para o seu sonho e não fazer nada para chegar até lá. Então, você tem que traçar estratégias e ter um caminho para chegar lá onde você quer. E nem que seja um pouquinho ao dia. Você faz um pouquinho, se esforça mais um pouquinho. Um dia você vai com certeza chegar onde você quer. É o tal do movimento, né, meu amigo? Sempre em movimento. Tá certo. Muito bom, Isabelle. Muito bom, muito bom. Mesmo. Muitos insights, muitas lições importantes. Acho que, né, o público que está aí do outro lado vai levar aí muita coisa, deve estar muito reflexivo de coisas que precisa começar a aplicar ou trazendo aí alguns movimentos para dentro do seu negócio. Mas a gente queria saber o seguinte, o pessoal que está aí do outro lado, que quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Isabelle, conhecer um pouco mais da Noto, como é que o pessoal faz para te encontrar? Pronto, para me encontrar, vai lá no Instagram, Isabelle com SLLE, Coelho, VS, e o site da Noto é noto.com.br.
.com.br. Joia, beleza. Bom, fez sentido para vocês? Se você levou insights desse episódio, né, já deixa o teu like, já curte esse episódio se você nos acompanhou pelo YouTube. Se você nos acompanhou pelo Spotify, você tem a opção também lá de curtir o nosso canal, tá certo? Recomenda, encaminha aí para as pessoas, que quanto mais visibilidade você der para esse episódio, mais gente a gente vai conseguir impactar, mais empreendedores vão estar dentro desse movimento de crescimento que a gente está proporcionando aqui. Então, já vai aí nessa setinha que está aí embaixo e compartilha com aquele teu familiar, com aquele teu amigo, com aquela pessoa que você sabe que empreende ou que você sabe que está querendo crescer, está em movimento de crescimento, que isso é fundamental, é muito importante. Toda terça-feira a gente tem um novo episódio aqui para vocês e temporada 2024 está só começando, hein? Não é isso? Cícero, meu amigo, como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? Cícero Jorge P. Beleza. Esse episódio do Aí Sim teve o patrocínio da 2P Treinamentos e Educação Empresarial, da Empresa José e o apoio da Norb Produções. É um prazer estar com vocês. Você me encontra no @lucasvieira2p e próxima terça a gente tem um novo episódio para vocês. Fica com a gente, não sai daí e vamos crescer junto. Aí Vamos sim? pra cima. Vamos pra Show! cima, meu irmão.